Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é o caso. A aula de hoje nós vamos resolver o exercício 3 da página 572, tá? Esse exercício é um exercício da PUC-Rio do ano de 2015. O camarada fala assim: um recipiente isolado contém uma massa de gelo de emão igual a 5.000 kg, a temperatura de 0 graus Celsius. Por dentro desse recipiente passa uma serpentina, pela qual circula um líquido, sem querer, que se quer resfriar. Suponha que o líquido entre na serpentina a 28 graus Celsius e saia dela a 8 graus Celsius. O calor específico do líquido é Cl igual a 1 cal por grama grau Celsius, e o calor latente de fusão do gelo é Lf igual a 80 cal por grama. E o calor específico da água é Ca igual a 1 cal por grama grau Celsius, tá? Muito bem. Item A. Qual é a quantidade total de líquido em quilogramas que deve passar pela serpentina de modo a derreter todo o gelo, tá? Então, esquematizando aqui bem bonitinho esse negócio, eu tenho que um recipiente, ele tem 5 quilos de gelo aqui dentro, e aí você coloca nele uma serpentina, onde um líquido entra a 28 graus Celsius e sai a 8 graus Celsius. O calor específico do líquido é 1 cal por grama grau Celsius, e o calor latente de fusão do gelo é 80 cal por grama, tá? E aí, como é que a gente resolve isso? A gente vai somar os calores e vai igualar a zero, tá certo? Então, se eu somar o calor do líquido, tá certo? Do líquido que está sendo resfriado, tá? Aqui é o líquido. Mais o calor do gelo, isso aqui vai ter que dar zero, tá? Quer dizer, todo o calor que o líquido perde, o gelo derrete. Basicamente é isso, tá? Se eu quiser calcular isso, o calor que era do líquido vai virar um mc delta θ, tá? Então, mc delta θ para o líquido, mais a massa de gelo vezes o calor latente de fusão do gelo, vai ser igual a zero. Muito bem. Aí, colocando os valores, a massa do líquido que eu quero calcular, vezes o calor específico do líquido, vezes a diferença de temperatura, que é 8 a temperatura final, menos 28 é a inicial, vai ser 5.000, que é a quantidade de gelo que eu tenho lá, tá certo? 5.000 gramas, vezes 80 cal por grama, que é o calor latente de fusão do gelo. E isso tem que ser igual a zero, tá? Quando eu passo esse camarada para cá, 5 vezes 80 vai ficar 400.000, só que aqui fica negativo. E aqui também é negativo, então eu já multipliquei por menos 1, então ficou 20 vezes a massa do líquido que passou, igual a 400.000, tá? Então a massa vai dar 20.000 gramas. Se eu quero a resposta em quilograma, então a resposta vai ser 20 quilogramas de líquido foi resfriado aí por esse processo, tá bom? Muito bem. E a parte, então vamos dar uma ajeitada aqui para mostrar a parte A direitinho. Enquanto isso, a gente lê a parte B. A parte B. Quanto de calor em quilocalorias a água formada pelo jeito derretido ainda pode retirar do líquido que passa pela serpentina, até que a temperatura de saída se iguale a 28 graus Celsius. Então aqui eu já estou com o gelo todo derretido, tá certo? O gelo aqui derreteu todo, tá? Então eu tenho aqui o gelo todo derretido. Continua entrando água a 28 graus Celsius. Se o gelo está numa temperatura de 0 graus Celsius, essa água vai começar a esfriar, mas vai esfriar menos, não vai esfriar até 8. Conforme a água, que era gelo, começa a esquentar, tá certo? Essa temperatura aumenta. Vai chegar uma hora que a água aqui vai estar a 28 graus Celsius também. E a água que passa aqui pela serpentina, tá? Vai entrar a 28, vai sair a 28. Quer dizer, quando essa água entrar a 28 e sair também a 28, a água que era gelo também vai estar 28. Quer dizer, então eu tenho um calor que eu posso retirar da água, que é o calor que eu preciso para esquentar a água, de 0 graus Celsius até 28 graus Celsius, tá? E aí, para calcular isso daí, eu vou fazer a conta da seguinte forma, tá certo? Vamos dar uma aqui, fica melhor.
A quantidade de calor que eu consigo ainda tirar da água que derreteu, que era gelo, é mc delta θ. Qual é o delta θ? 28, que é a temperatura que ele não vai ter mais como esfriar nada, menos 0, que é a temperatura inicial que essa água que era gelo se encontra. Fazendo 5 vezes 28 dá 140. Como é 5.000, essa conta dá 140.000 calorias. Como eu quero a resposta em quilocaloria, então eu venho aqui e coloco que a resposta é Q é igual a 140 quilocalorias, tá? Vamos frisar isso aqui bem de vermelhão, que essa é a resposta do item B, do exercício 3. Então, até breve.